Estamos de volta e é hora do Senar Mato Grosso responder. Senar Mato Grosso responde as dúvidas de hoje sobre a implantação e os erros na hora do sistema de plantio direto. Quem traz os detalhes para a gente é o jornalista Luiz Patroni. Boa tarde, Patroni. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. É exatamente isso, Kellen. O sistema do plantio direto, né, para a gente relembrar que ele está no Brasil desde a década de 70 e desde então só tem avançado, conquistado evidentemente muitos agricultores. Estima-se hoje que pelo menos 30 milhões de hectares, mais do que isso, aliás, já estejam sendo cultivados por meio desse sistema aqui no Brasil. Mas é claro, quem quer começar tem que ficar atento a algumas características, a alguns detalhes técnicos muito importantes, e é sobre isso que o Senar MT Responde de hoje fala. Para isso, está aqui conosco o Wellington Magalhães, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, é engenheiro agrônomo, esteve conosco quarta-feira aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso. Aliás, choveram perguntas aqui, né, Wellington? Boa tarde. Boa tarde, Patrone. Foi muito bom mesmo, né? Que bom que o pessoal se interessou bastante pelo assunto. Legal. Vamos lá, começando direto, né? Havia muitas dúvidas chegaram com relação aos principais erros. O que é preciso levar em consideração para não errar na hora de começar a investir no plantio direto na propriedade? Exato, Patrone. É claro que antes do produtor entrar nesse sistema é importante um planejamento, um bom planejamento, né? Até havia alguma das perguntas foi, eu posso iniciar este ano ainda, né? Claro, pode, mas desde com um bom planejamento. O primeiro deles, interessante que o produtor comece pela melhor área, né, da fazenda dele, né? Escolha bem as espécies que ele vai utilizar na rotação de cultura, espécies que promovam palhada, né? Por isso que é interessante que se use gramínea, né, logo no início. E um fator muito importante, o solo. É importante que não esteja compactado, é importante que ele tenha um solo de média a alta fertilidade para ele poder iniciar e depois não ter dor de cabeça. Porque depois os problemas que vêm depois de implantar o sistema plantio direto é mais tranquilo de se resolver. Na hora da implantação do sistema, se eu tenho uma grande área, tem alguma dica para quem tem grandes áreas e também para quem tem pequenas áreas? É possível investir nesse sistema? É rentável também para pequenas áreas? É rentável. Pequeno produtor, grandes produtores podem adotar sem problema algum. Agora, grandes produtores é interessante que comece com uma área pequena, né? De preferência com as melhores áreas, né, que ele tem na sua propriedade. Inicie por essas áreas porque é um novo modelo, né, uma nova filosofia de manejo. Então, para ele não ter problema, inicie por essas pequenas áreas, depois nos anos seguintes, né, nas safras seguintes, vá adotando em toda a propriedade. O pequeno produtor também é a mesma coisa, né? Tomar cuidado com áreas que não alagam, né, escolher as melhores áreas no início e depois adotar em toda a propriedade. Com relação às condições do solo para implantar o plantio direto, o sistema de plantio direto, o que é importante observar? Exato. No primeiro momento tem que fazer análise do solo, análise de fertilidade do solo para verificar qual que é o nível de fertilidade desse solo, verificar a existência de camadas compactadas, porque é importante remover alguns relatos de produtores que no início do sistema de plantio direto pode ocorrer compactação, né? Assim, é normal uma leve compactação, mas se houver compactação antes do início, tem que resolver o problema da compactação. Descompactar no início para evitar que depois fica mais difícil, até pelo aprofundamento da raiz e tudo mais. Exato, fica mais difícil. Até as plantas sofrem com esse processo de compactação, né? Se bem que algumas leguminosas, gramíneas, elas têm um enraizamento agressivo, ajuda muito no processo plantio direto. Então é interessante que, para evitar dor de cabeça, né, se faça um bom preparo de solo no início já, com calagem, gessagem, uma boa adubação, com base na análise de solo. Agora, com relação à escolha das cultivares para a rotação, a gente na quarta-feira recebeu várias perguntas, queria que você encerrasse sua participação falando disso. O que é importante levar em consideração na hora de escolher a melhor cobertura, a melhor cultura para cobertura do solo na rotação? Exato. O planejamento é interessante nesse sentido, escolher espécies, né, que formem palhada, né, que formem massa, cultivar espécies que também, porque às vezes tem trabalha com uma cultura interessante e aí tem uma determinada praga. Então não é interessante que ele escolha uma espécie de rotação que tenha a incidência dessa praga também, né? Outra questão também na espécie de rotação, que case ali com o intervalo da entre safra, né? Então não é interessante ele arrumar uma espécie de rotação que tenha um período muito longo. Ok, então planejamento, né? Planejamento é a palavra. Wellington Magalhães, obrigado pela sua participação mais uma vez.
É isso, Kellen. Por aqui a gente encerra a semana com dicas importantes para quem vai investir no sistema de plantio direto, que faz tanto sucesso, conquista tantos agricultores no país. É claro, com muita atenção a esses fatos comentados aqui pelo Wellington. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Até segunda-feira.